Muito bem, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma reunião da Aliança, né? É, Aliança das Ciências pelas Áreas Protegidas e Conservadas. Nesse primeiro momento, nós temos uma pequena pauta para discutir, mas nesse primeiro momento, estamos recebendo aqui o professor André Cunha, que é da Universidade de Brasília, e ele vai trazer uma proposta, né? Pelo que eu entendi, né, André, de parceria conosco, né? E E também, né, já formalizando a ele o convite para se juntar à aliança e somar esforços conosco nesse movimento. André, eu sei que você está com o tempo corrido, fica à vontade, eu vou logo passar a palavra para você. Fica à vontade aí. Tá bom. Bom, obrigado, professor Magela, professor também Miguel, né? Guilherme, salvo engano, a gente se conheceu também no Sapis, no Lapis. Então, queria agradecer esse espaço aqui. É um prazer estar me aproximando mais. Os momentos no Sapis, particularmente a roda de conversa que a gente fez, organizada pelo Marcos Tito, sobre pós-graduações em unidades de conservação, né, cursos sobre unidades de conservação, áreas protegidas, foi muito interessante, que a gente pôde identificar uma série de pontos, né, em contato, mais ainda do que a gente já vinha identificando anteriormente. Então, avançando nesse tema, uma das ações, né, que a gente vem desenvolvendo na UNB, eu coordeno uma pós-graduação em ecoturismo, que a gente teve uma primeira turma dentro de uma rede internacional, que é a rede Natur, que junta Colômbia, duas universidades na Colômbia, duas no Chile, mais a Rural do Rio, e uma universidade nos Açores, a Universidade dos Açores, a Universidade Autônoma de Barcelona, a Universidade de Freiburg. A gente fez um curso comum internacional em ecoturismo, e a partir daí eu comecei mais a interação com a América Latina, e que foi fortalecida ainda mais com o Marcos Tito, lá no CDS, fazendo doutorado comigo. A gente fez uma disciplina onde, acho que vários de vocês, salvo engano, vocês participaram como palestrantes, que a gente, em 2023, a gente tratou de uma série de palestras sobre áreas protegidas em diferentes contextos. E então, no Sapis e no Lapis, além dessa roda de conversa, a gente teve também a participação de representantes do Parques Nacionais de Colômbia, né? Que são também agora os atuais coordenadores da Rede Parques, e uma articulação muito incentivada também pelo Cláudio Maretti, né? Que também é membro fundador aí da Aliança. E dentro desse movimento, além de uma aproximação também com a Costa Rica, a gente foi alimentando a ideia de fazer alguns webinários. Então, a gente está iniciando agora esse semestre, essa semana, uma série de webinários para tratar mais especificamente do tema de turismo em áreas protegidas. Então, a gente tem o palestrante do Ángel Lazo, que é do CONAF, do Chile. Já temos dois palestrantes da Costa Rica, além do Marcos Tito e do César Espiazzu, que é do Sendeiro Pan-Americanos. E nessa articulação, então, eu consegui o apoio do SINAC, que são as áreas protegidas da Costa Rica, do CONAF, do Chile, do TAPAS, né, o grupo da IUCN, especialista em turismo e áreas protegidas, além dos Sendeiros Pan-Americanos, e, é claro, da nossa pós-graduação lá no CDS. Apoio em termos de vestir a camisa, é uma iniciativa 100% voluntária, né, que a gente está organizando esses webinários. A ideia é ter esse diálogo, essa troca de experiência entre gestores e acadêmicos, sempre em espanhol, para atingir e alcançar um público da América Latina, de gestores, pesquisadores, estudantes e demais interessados, né? Então, eu já vinha nessas ideias conversando um pouco com o César, com o Tito, com outras pessoas há algum tempo, e no último mês eu tive a oportunidade de ir lá para Costa Rica, interagir bastante com o CAT também, com o Centro Agronômico Tropical de Investigação e Pesquisa lá, e essa ideia foi tomando volume, então, e a gente está startando. E eu fiquei com essa vontade, né, de me aproximar da aliança e sugerir que seja um evento também que vocês possam considerar a possibilidade de entrar como apoiadores, difusores, para que no ano que vem, em 2027, a gente também tenha essa perspectiva de construir uma agenda, ouvindo mais, né, todo mundo e eventualmente tendo alguns de vocês para palestrar lá também, né, nesse encontro. Os encontros são segundas-feiras,
às 11h30 aqui do Brasil, então de 11h30 a meio-dia e meia, e com os diferentes horários aí para a América Latina, para os países da América Latina, né? A ideia é transmitir via o Zoom, o meu Zoom, que eu, né, iniciei com o projeto, hoje em dia eu pago do bolso mesmo, e depois deixar esses vídeos armazenados lá no YouTube do CDS da UNB. Não está cadastrado ainda como uma atividade de extensão, mas a ideia é também depois correr a burocracia para cadastrar como uma atividade de extensão pela UNB. Então, seria um prazer, uma honra. Assim, eu confesso que eu tenho uma certa limitação de horário, não só hoje, né, não falando por hoje, mas assim, para me dispor para uma membresia da aliança. Então, eu também fico, às vezes, medindo um pouco, né, Magela, assim, o quanto que eu me coloco à disposição sem ter tanta disponibilidade, mas talvez seja um primeiro esforço que eu posso fazer esse elo, né, e me colocando aí à disposição da aliança para trazer o nome da aliança e fazer esse esforço latino-americano, como a gente conversou no SAPIS também. Vocês têm essa inserção e essa ideia de ampliar também, né, essa abrangência latino-americana. Então, é isso, é fazer um convite para que vocês possam participar, nos ajudar a difundir e também, eventualmente, considerando como uma contribuição, né, da minha parte aqui, dessa organização, de todas as pessoas envolvidas, para com a aliança também. Então, basicamente é isso. Maravilha, André, a gente que agradece essa oportunidade, né? Bom, eu já li um pouco a ideia, a proposta, e deixo aí o Miguel, o Guilherme, se tiverem dúvidas ou algum esclarecimento que precise com o André, fica à vontade, pessoal. Eu reconheço que eu não li ainda. Eu estou ainda um pouco fora aí da história, mas eu me coloco à disposição aí, né, André, para contribuir o que for possível, né? Eu vou ler o documento que você mandou aí. Você mandou no grupo, né? Eu mandei para você no privado, para você no Magela, o card dessa primeira que a gente vai Tá. fazer, né? Tem que fazer algum Tá bom. ajustezinho ali, botar um texto, mas basicamente é o card do webinário. Começou de uma forma, desculpa, então, só para comentar, de uma forma muito orgânica, muito fluida, assim, né? Vamos organizar, aí entrei em contato com algumas pessoas, ICMBio mesmo, não consegui fazer uma reunião lá ainda para ter o aval deles e colocar a logo deles lá, mas começou de uma forma muito fluida. E aí eu estive lá na Costa Rica, conheci um cara super legal lá de uma reserva que coordenou uma reserva extrativista mista, conheci o pessoal da reserva de Monte Verde, que é um lugar fantástico, né, que tem uma origem aí para o ecoturismo lá e na América Latina. Aí tem o Angel, que trabalha muito com a questão de mobilidade, acessibilidade para pessoas com deficiência em áreas protegidas, né, e é gestor dessa área de uso público lá no Chile. E aí, completando com o Tito, o doutorado dele, né, que a Magela foi da banca, analisando o sistema de áreas protegidas na América Latina, e o César, que coordena, também fez doutorado lá com a gente, e coordena a Rede Pan-Americana de Sendeiros, né, que está, assim como tem a Rede Brasileira de Trilhas, tem uma Rede Pan-Americana de Trilhas, e o César está como diretor executivo ali de projetos e tal. Então, são esses palestrantes para daqui até dezembro, né? Aí a ideia é que para o ano que vem a gente identifique, junto com outros membros da América Latina. Então, a ideia, na verdade, assim, sempre foi, e aqui no SAPIS a gente tratou disso, de ser algo a ser incorporado pela Rede Parques, né, que já é uma rede que engloba aí 23 países, 19 mais ativos da América Latina como um todo. E essa Rede Parques saiu a coordenação da Venezuela e foi para a Colômbia. Então, e como a Colômbia teve essa transição de presidente agora, né? A gente conversou com o pessoal em maio, o pessoal ficou super disposto, mas aí desde junho até agora a gente não conseguiu ter uma resposta mais assertiva se a Rede Parque está a fim de abraçar essa iniciativa, né? Mas a ideia, para vocês terem noção assim da abrangência, né, é que isso seja acolhido como uma iniciativa da Rede Parques também, e aí a partir daí a gente tem essa capilaridade para todos os países. Então, por exemplo, para a agenda do ano que vem, né, a gente pensando em 12, 10 encontros no ano que vem, é a gente pensar em como selecionar especialistas, tanto gestores quanto pesquisadores, para compor uma lista de apresentações
e que todo mundo possa acessar e que seja um meio de muito, né, acho que tem a ver com várias iniciativas que vocês da Aliança fizeram, de essa troca de experiência, assim, né, de proporcionar essa troca de experiência. E aí, por André, enquanto, é isso. A gente tem esses 6 palestrantes para esse ano e em conversa com o ICMBio, em conversa com a Rede Parques, com outros, para que isso vá crescendo e no ano que vem a gente possa ter uma representação maior da América Latina. tá bom, eu me coloco à disposição aí, se precisar alguma coisa aí, uma apresentação, alguma palestra aí sobre as áreas protegidas urbanas, né, que mais ou menos um pouco mais da minha praia aí. Aí eu tô também à disposição aí para o ano que vem também, tá? Porque acho que esse ano você já fechou aí, né? Esse Já ano você fechamos já... para esse ano, é. Não, tá Mas bom, super não tem obrigado. problema, tá? Eu vou olhar aí. Eu vou ter que sair antes das 6, Magela, que eu tô aqui, tô até no carro aqui, tô aqui. Eu tenho que buscar o menino aqui na escola hoje, e aí antes das 6 eu vou ter que sair, mas até 10 para as 6 eu garanto aqui pra gente, tá bom? Infelizmente. Tranquilo. Guilherme, algum comentário, alguma pergunta? À vontade. Não, não, eu estava curioso com o pessoal da Costa Rica, mas eu estou vendo que, né, você parece que foi lá. Eu fiquei curioso porque ano passado eu estive lá, mas eu tive por conta de relação entre a universidade, né? Então, inclusive, se precisar de nomes, imagino que essas pessoas tenham, mas nomes na universidade. Acho que não sei se Magela conhece, o Carlos Ô, Beita ô, ô, estava no pessoal, Sapis de São Paulo. Cláudio conhece, com certeza. o Enfim, Guilherme, André, pois só não, para Miguel. eu também tive na Costa Rica, tive esse prazer de estar na Costa Rica, conheci um parque nacional lá, o Parque Nacional da Santa Rosa, não sei se você viu falar desse parque nacional lá. No norte lá, né? Eu fui muito bem atendido. Eu tenho esse CAT, né? Fomos lá no CAT, o pessoal. Mas isso foi há 40 anos atrás, cara. Foi há 40 anos atrás. Mas enfim, mas tá valendo, né? Eu Tá nem era valendo. nascido, Miguel. Eu nem era nascido aí. Caraca, meu Deus. A Costa Rica Muito ainda bem. era colônia, Miguel. É, menos, hein? Menos, pessoal, menos. Mas tá bom, vamos lá, vamos lá, bola pra, é uma referência lá. Costa Rica é uma referência Não, aí. assim, agora papeando, né? A gente tem essa imagem da Costa Rica enquanto uma referência de unidade de conservação, mas eu acho que nosso sistema é um pouquinho melhor que o deles, hein? A impressão que eu tive, eles contabilizam umas coisas lá que para a unidade de conservação é questionável, mas isso é papo para outro dia, deixa para. Mas, sem dúvida, é Vamos, um país lindo, né? Com paisagens 40, diferentes. 40% de áreas de área protegida, né? Parece. Enfim, mas vamos lá, vamos. Beleza, É, pessoal. Eu acho que o André precisa sair, né, André, por causa do horário. André, eu vou fazer o seguinte: eu vou conversar com a turma aqui, só para formalizar e te dar um retorno daqui a pouco pelo WhatsApp mesmo. E, e também, se você tiver interesse em se associar à aliança, eu vou te mandar de qualquer forma aí as orientações, você avalia, né? Para a gente expandir a aliança é sempre importante, né? Ter mais pessoas, independente aí do tempo de participação em reunião, mas, né, interagir conosco já é uma coisa muito positiva. Então, obrigado por lembrar da gente, André, e estamos juntos aí, desejar sucesso no evento de qualquer forma. Maravilha, Magela, obrigado. Vou ficar atento aí às orientações. Depois também confirmar se o horário de reunião é sempre esse, uma vez por mês e tal, mas aí a gente vai no Tá. WhatsApp conversando e vai ser uma felicidade se puder contribuir um pouco aí. Obrigado Beleza, obrigado, pela André, consideração. valeu. Um Um abraço. abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Pessoal, eu queria, antes de qualquer coisa, fazer uma reflexão com vocês dois, né? Que nós estamos aqui, na reunião, e, na verdade, hoje seria importante a gente ter algumas deliberações, né? Algumas questões que eu queria trazer. E aí a gente tem duas opções que eu queria refletir inicialmente com vocês. Eu sou sempre a favor de que, pô, chamamos a reunião e a gente entende a dificuldade das pessoas, está tudo certo, mas a gente também não pode atrasar muito as ações, né? Afinal de contas, a aliança tem que acontecer.
Então, eu queria inicialmente refletir com vocês o seguinte: vocês acham qual a melhor metodologia? A gente avança com a pauta e delibera essas questões nós três mesmos? Ou vocês acham que a gente leva essas questões para uma forma de enquete lá no grupo e deixa as pessoas... O Marete está chegando aí. Desculpa, Boa gente, estava noite, sem conexão aqui, atrapalhei o horário também. tranquilo. Bom, eu vou voltar um pouquinho para aproveitar a opinião do Marete também. Marete, o André esteve aqui conosco, fez a apresentação, né? Mas antes da gente tomar qualquer decisão, eu estava trazendo uma reflexão aqui para o grupo, né? Como somos só nós quatro, e hoje a gente deveria ter algumas deliberações, né? Eu estou consultando vocês se vocês acham que a melhor forma é nós conduzirmos a reunião com a pauta normalmente, deliberarmos aqui, ou levarmos essas questões para o grupo de WhatsApp através de uma enquete e dar um prazo lá de 24 horas para as pessoas opinarem, para a gente tomar. Vou dar um exemplo, né? Um exemplo de uma coisa que a gente precisa resolver. Eu estou muito preocupado, e já expressei essa minha preocupação com o Marete, com o funcionamento do nosso grupo de WhatsApp lá nesse período eleitoral, né? Porque lá a gente tem de tudo, né? A gente tem gente de todas as ideologias lá, e a minha preocupação é que a gente perca nesse debate ali. Então, eu iria sugerir que a gente bloqueasse a, a, a emissão de mensagens no grupo pelo período eleitoral, né? Então, esse é um exemplo de coisa que a gente precisava deliberar. Então, nesse primeiro momento, eu queria saber de vocês. Vocês acham que a gente mantém aqui, delibera, vamos em frente, ou a gente deve levar essa discussão para o grupo em forma de enquete, mesmo para decidir se a gente vai apoiar o webinar do André, alguma coisa assim? O que vocês acham? Eu, Marcela, eu acho que a gente tem que, eu acho que a gente tem que decidir, eu acho que tem que decidir agora, né? Eu acho, né? Eu acho que em respeito aí, né? Enfim, eu acho que se da enquete aí, eu não sei. Eu acho que tem que deliberar agora, né? Não sei. Enfim. Eu não sou a Guilherme? pessoa, eu não quero opinar, eu não estou no grupo, então eu não sei como é que é o Não, cotidiano você do está no grupo. grupo, sei. Como não? Você está Não, eu no só grupo. estou no nosso pequeno ali da Aliança. Então, Você está sim, falando de um do grupão, não é grupão. isso? Do grupão, isso, isso. Eu não estou nesse grupo, então eu não sei nem opinar, ser a favor ou contra votar, porque eu não sei como é que é o grupo. Cláudio. O grupo é polêmico de vez em quando. Muito. Cláudio, vai lá. Magela, eu acho que a reunião foi convocada, a gente pode decidir, mas eventualmente assuntos mais delicados, que eu acho que não é esse do grupo, eu acho que a gente pode dizer que foi decidido e pedir, se tiver alguma manifestação contrária, que haja reações, a gente aprofunda. Eu acho que a questão, se nós estamos aqui, não sei o que foi discutido até agora, mas da gente aderir ou não ao trabalho do colega André Cunha, vai depender de implicações. Se tem implicações nossas de trabalho e o grupo que está aqui não tem condição de fazer, eu acho que é um assunto delicado que tem que passar para lá. A restrição de mensagens no grupão, eu acho que não é delicado, é a gente, nós dois que temos gerenciado, acho que não tem maiores problemas. A gente suspende por 2 meses e volta. Eu acho que passa o segundo turno, volta. Não acho delicado. Assuntos como, eventualmente, adesão de um membro, se a gente tiver em dúvida, pode consultar antes, mas, de modo geral, eu sou a favor da gente colocar as decisões lá, porque tinha reunião para isso, e ver se tem alguma manifestação em contrário, a gente pode até reabrir, se for o caso, para garantir a coesão do nosso grupo.
Beleza, então. Então, acho que seguimos. Eu concordo com o Cláudio. Eu sempre acho que a reunião, né, é a oportunidade de a gente avançar. Bom, então, pessoal, tentando ser pontual para a gente não tomar muito tempo, a primeira questão é exatamente o apoio ao webinar. O André apresentou aqui, Cláudio, a gente não discutiu nada, o André só fez a apresentação, que basicamente é a mesma que ele fez para você, né? Para esse ano, a programação já está fechada, como ele falou, então o nosso apoio seria apenas de apoio mesmo, de divulgação, enfim, mas talvez um envolvimento maior no ano que vem, né? Eu particularmente acho que a aliança tem que se mostrar, né? Não só no apoio a outros eventos, mas também apoiando os nossos próprios eventos, né? Coisas que a gente faça. E isso fortalece, cria uma sinergia positiva, né? Então, eu acho que qualquer oportunidade que nós tivermos de expor a aliança, né, é positivo, né? Claro, oportunidades boas, né? Como essa. Então, fica aí a primeira questão para a gente resolver. Eu já adianto, sou a favor da gente apoiar a realização dos webinars, né? E é isso. Minha posição é favorável ao apoio à realização do webinar que o André trouxe. Guilherme já se manifestou aqui, Ok, Marete. tá bom, Mané. Eu não sei se vocês conversaram, Magela, mas o André vem namorando trazer o laboratório dele para a Aliança faz tempo, né? Inclusive Conversando. lá no SAPIS, ele retomou essa conversa, etc. E nós dois já havíamos conversado com mais algumas pessoas, com alguns colegas que a gente teve interação, como a Paula, como o Tito, como outros, da gente também pensar em interações latino-americanas e, sobretudo, no nosso caminho para o Congresso Mundial, né? Eu acho que quando eu assumi com Magela a coordenação nesse período, a gente até achou lógico ter um prazo aí até o Congresso Mundial para fazer a renovação em seguida. Então, eu acho que essa iniciativa faz todo sentido, ela tem coerência com isso, e eu convidaria, se não foi falado explicitamente, o André trazer o laboratório dele, não o CDS, né, o laboratório específico dele, lá da ecologia da UNB, para fortalecer, inclusive, porque a gente tem aí talvez o interesse de ter na nossa aliança gente dessa área do Magela, do Cunha, que é mais das biológicas, das ecológicas, do que só da interação com a sociedade, a geografia, da gestão das áreas protegidas e tal. Então, eu estou de acordo e complementaria com essa recomendação, se isso não for falado. É, foi sim, Cláudio. A gente conversou, eu fiquei de mandar para ele as orientações de como é o procedimento, né? Dele, para ele se inscrever e fiquei de informá-lo, então, assim que acabar a reunião, tanto da nossa posição de apoio ou não ao webinar e também dessa possibilidade dele se juntar a nós. Magela, eu infelizmente vou ter que sair, viu, Magela? Claudião, eu vou ter que sair agora aqui, tá? O Guilherme, e o que vocês decidirem aí, tá decidido, tranquilo, tá bom? E a gente vai se falando Beleza, aí, então. tá bom? Desculpa, hein, Valeu, eu tenho que Miguel. sair aqui agora. Um abraço. Obrigado. Falou, valeu. Valeu. Então, pessoal, então, estou entendendo que a gente aprova, né? Então, eu vou comunicar ao André o nosso apoio e, e também vou falar com ele sobre a sequência de eventos aí, né? Para ele se juntar a nós, né? Tudo bem assim? Tranquilo? Tudo de acordo? Então, esse é um ponto, né? Já vencemos aí. O segundo ponto é exatamente a questão da aliança. E só para clarear, Guilherme, o que acontece às vezes, né, lá no grupo? Quando a discussão é uma discussão sobre políticas ambientais, né, assim,
bom, vamos discutir política ambiental de A ou de B e tal, tudo bem, mas isso está, em alguns momentos, isso se perde, né, e vira uma discussão ideológica mesmo, assim, né, inclusive às vezes agressiva, e que muitas vezes é alimentado por pessoas que gostam dessa discussão e que se alimentam dessa discussão, né? Enfim, eu acho que até técnica mesmo que algumas pessoas usam para fomentar esse processo. E aí e a gente percebeu que o nosso grupo ele chegou a ter quase 800 pessoas. E sempre que a gente entra nessa discussão, começa uma debandada de gente sair, né? Porque primeiro começa a sequência de mensagens intermináveis, que a discussão não termina, né? As pessoas querem colocar a opinião sobre o outro, né? Então elas ficam intermináveis e as pessoas não querem, né? Acabam saindo do grupo e a gente acaba perdendo. Acho que o grupo já há algum tempo se estabilizou ali em torno de 600 pessoas, mais ou menos, né? Que vem acompanhando a gente. Então acho que é um patrimônio que nós temos para difundir as nossas ações, nossas atividades, e acho que a gente deveria preservar esse patrimônio, né? Daí trazendo aqui uma reflexão sobre esse período eleitoral. A minha proposta seria que nós bloquearíamos o acesso ao envio de mensagens, né? Apenas os administradores, que no caso sou eu e o Cláudio, a gente poderia enviar mensagens, né? Por esse período até o fim do segundo turno das eleições, para que a gente evite, né? Eu acredito que talvez essas pessoas possam ficar chateadas e elas mesmas que alimentam essas discussões saírem. Mas é muito melhor a gente perder um ou dois do que perder 20, 30, 40, né? Ainda que eu espero que ninguém saia, né? Bom, essa é a minha. Conforme estava. Desculpa, Magela. Conforme estava falando, eu fiquei pensando assim, de mandar algum aviso pedindo que o tema não fosse debatido. Mas não adianta, pelo que você está Nós já falando fizemos aí. isso, Guilherme, várias vezes, inclusive fixamos O, mensagem, não o cara adianta. que gosta, ele vai continuar, e aí no meio do caminho do processo eleitoral, você vai bloquear e o outro vai ficar chateado contigo e não com ele. Então é melhor se antecipar ao problema e tudo bem. Eu acho que é uma boa solução e não fica uma coisa personalizada. Ah, ocorreu porque fulano fez isso. Fica uma coisa bem imparcial. Antes que ocorra algum problema, já está tomada a decisão. Eu Não tem acho. nada demais, não. Eu penso que dessa forma também, é uma forma da gente não, né, direcionar para ninguém também essa. Cláudio está É. de acordo? Beleza, então, pessoal. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou comunicar no grupo, ver se vocês concordam com essa dinâmica. Hoje, eu comunico no grupo essa decisão e a, o período de candidatura começa no sábado, né? O período eleitoral mesmo, né? A campanha. Aí eu não sei o que vocês acham, se a gente já bloqueia agora ou dá até sábado, que me ajuda a pensar aí o que vocês acham que é melhor. Eu acho que fica simpático a gente falar daqui a 2 dias, 3 dias, acho que fica mais simpático, né? Mas sem nada, nenhuma gravidade maior. Eu acho que está bem no espírito que a gente já manifestou lá, já orientou. Então, acho que as pessoas já sentiram o problema, acho que está tranquilo. Beleza, então. Então, eu vou adotar essa, vou adotar essa dinâmica aí, porque acho que é mais tranquilo para a gente, né? Ah, um outro ponto de pauta, e aí tem a ver com as eleições também, né? Que é a seguinte: o Brasil Verde, que é a nossa ONG aqui, a gente resolveu criar uma campanha para as eleições, né? E o mote da campanha é tentar trazer
a pauta ambiental para o debate político, independente de candidatura, de partido, de nada, né? Nós até hoje nós fizemos uma votação e escolhemos o slogan da campanha, que seria: a natureza não vota, mas o nosso futuro depende de suas escolhas. Então, a ideia é convidar as pessoas a gravar vídeos, né, chamando atenção para a importância do debate ambiental nas eleições, né? Como eu disse, sem citar candidatos, partidos, correntes ideológicas, nada disso, né? E nós vamos fazer isso pelo Brasil Verde. E aí eu queria saber, dentro dessa perspectiva de apoio da Aliança às Ações, se seria legal a gente também trazer a Aliança para apoiar essa campanha, né? Institucionalmente, que a Aliança apoiaria essa ação. Obviamente, quem quiser contribuir, gravar vídeo, a gente vai publicar e tal, mas a gente quer saber o que vocês acham, se seria legal a gente também envolver a Aliança nessa campanha. Não sei se eu fui claro com a ideia, com a proposta. Eu acho que foi. Eu vi o Cláudio manifestando aí o positivo. Eu acho que esse é um assunto que pode ir no nosso grupo menor ali do WhatsApp, Magela, porque aí sim é uma coisa que deliberar nós três, em nome, talvez, não sei quantos nós somos, mas eu acho que isso é uma coisa que poderia facilmente ser colocada ali. Até, se for o caso, as pessoas tiverem perguntas, convoca-se outra reunião ou esclarece dentro do grupo. É só a minha opinião. A princípio, eu sou a favor, mas eu também não quero me indispor, eventualmente, depois alguém falar que a gente está decidindo, né? Eu estou de acordo. Se vocês concordarem, eu faço uma enquete lá, dou uma explicada rápida dessa proposta e a gente cria uma enquete e fica à disposição também para esclarecimentos ali por 2 dias e tal, porque a ideia é começar essa campanha no dia, né, no sábado também, quando começam as eleições, né? E é isso. Eu acho que a gente precisa se manifestar, né? Pouco cansado dessa coisa de saúde, educação, emprego e segurança, né? Trazer a questão ambiental de fato para esse debate. E cada um de nós aqui consegue chegar a algumas milhares de pessoas, né? Então, acho que a gente tem uma influência positiva nesse processo, né? Então, podemos ficar assim, eu faço a... Eu acho que o grupo não vai se contrariar, mas eu acho que também é um assunto que não gera muito. Dá para ser feito pelo WhatsApp ali. Beleza, então. A gente já tinha conversado, né, Magela? Eu acho que dentro desse espírito do que é delicado consultar e ser, digamos, preventivo, em vez de depois ter que corrigir conflitos, eu acho que eu concordo com a posição do Guilherme. Beleza, então, pessoal. Vou adotar essa postura, vou fazer uma breve introdução, criar uma enquete, dar 2 dias para as pessoas se manifestarem ali, e, de qualquer forma, né, as pessoas ficam à vontade se querem participar ou não dessa ação, né? A terceira proposta, terceiro ponto de pauta, é a realização de um outro evento no segundo semestre, né? Ano passado, nós fizemos o diálogo com o ICMBio, né? Foi muito bom, muito bacana. Tínhamos feito a proposta de fazer 2 ações esse ano. Fizemos uma primeira, que foi o seminário o simpósio de áreas protegidas e conservadas, e a ideia é a gente fazer um outro evento agora no segundo semestre, no mesmo molde do simpósio de áreas protegidas e conservadas, né, que foram 3 dias, 2 palestrantes por noite e tal. E nós já tínhamos lá no primeiro semestre tido a ideia
ou um encaminhamento de fazer algo relacionado à saúde e natureza, né? E aí o Cláudio já está construindo uma proposta, eu já vou passar a palavra para ele para apresentar para a gente a proposta desse evento. À vontade, Cláudio. Obrigado. Você estava se referindo ao de áreas protegidas e conservadas urbanas, né? Acho que, pelo menos no parte da sua fala, você suprimiu a palavra urbana, para ficar claro aí. Não, Desculpa. imagina. Então, a gente até pensou, Guilherme, se era o caso de a gente esperar passar o movimento das eleições e depois, dentro dessa reflexão do último ponto de pauta, talvez trazer para esse momento, podia ser interessante. Isso tem a ver com o fato de que uma das assim, redes de trabalho que eu participo, que eu ajudei a criar, que eu propus, que é a Rede de Saúde e Natureza Brasil, ela percebeu, e eu, por meu envolvimento direto, que na transição de governo tinha coisas muito positivas, mas as integrações das políticas de a integração, não havia integração entre as políticas públicas de saúde, as propostas políticas de saúde e de conservação da natureza. E a gente fez um manifesto sobre isso. E a gente foi bem recebido pelo Ministério do Meio Ambiente, mas pouco recebido pelo Ministério da Saúde. E tem umas consequências, até eu fiz um esforço de recuperar o histórico do tema, desde lá do Japão, passando pela Austrália, a disseminação mundial com a UICN e a entrada do tema no Brasil. E aí fiz uma pequena consulta a alguns colegas nos grupos de WhatsApp e choveram, assim, apareceram muitas iniciativas interessantes de coisas concretas. Por exemplo, eu sabia que a Fiocruz estava conversando com o ICMBio, mas não sabia que o Instituto Einstein também estava conversando com o ICMBio, que o Instituto Alana de Criança e Natureza também estava conversando com o ICMBio. Então, acho que tem aí um movimento interessante de casos concretos. Não houve um debate super aprofundado, mas havia, entre eu e o Magela, e por isso é interessante falar aqui agora, mas havia algumas diferentes possibilidades de enfoque, né? E eu acabei puxando um enfoque com a aceitação do Magela, porque eu acabei produzindo a primeira reflexão e tal, dessa questão do estar na natureza, da integração, do bem-estar, da reconexão, e menos, por exemplo, das questões de zoonoses e esse tipo de coisa, né? Eu me lembro que, até mencionando a própria Márcia Chame, Magela, a gente organizou umas atividades uma vez lá em Manguinhos, na Fiocruz, e o pessoal falava exatamente isso, falava, até aqui, né, uma área úmida, com proliferação de vetores, etc., a gente pode afirmar que a diminuição, a degradação da natureza acaba desequilibrando o sistema e viabilizando mais digamos, possibilidade de doenças, né? E eu me lembro que, do tempo muito antigo, eu estudei essa questão da malária, quando fui geólogo e quando trabalhei na Amazônia, e ficou claro que havia um processo de aumento da possibilidade de malária nas zonas de desmatamento, nas frentes de desmatamento. Depois diminui, né? Em zonas como o sudeste, sul do país, sobretudo sudeste, perdão, mais do que do sul, havia malária no passado e hoje praticamente não existe porque, digamos, tem uma fase crítica e depois, com a menos presença assim, de interação com a natureza, também regride. Isso, me parece, acontece em algumas outras enfermidades. Então, esse enfoque, Guilherme, em princípio, não foi tanto tratado. Aqui é um seminário mais sobre essa questão da promoção da saúde e do bem-estar, pelo estar na natureza, pela interação, pela reconexão da natureza. E, desta vez, eu já fiz algumas atividades nesse sentido, inclusive essa rede,
mas dessa vez a ideia era dar o foco nas áreas protegidas e conservadas. Que tipo de atividade está se fazendo, qual é a relação dessas atividades, por exemplo, com os colegas que eu interagi, eu perguntei claramente que nível de formalidade. A gente tem autorização para fazer trilha. Legal, então o nível de formalidade baixo. Alguns nem autorização têm, né? E também pedi um pouco, apesar de chamar áreas conservadas, pedi também informações sobre o nível de formalidade daquela área conservada. É um parque urbano? É uma reserva privada não RPPN? É uma área institucional? Inclusive, chegou uma coisa super interessante para nós, que eu acho, que é a questão das áreas das instituições de ensino e pesquisa, né? Então, chegou, por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos, por uma decisão interna, preservou um cerrado dentro da área do campus deles, né? E a gente sabe que tem vários casos assim, né? Eu andei um tempo atrás conversando com alguns colegas, inclusive fazendo provável cooperação com o São Tomé, a Magela sabe disso, e o caso, por exemplo, de Minas Gerais, da UFMG, acabou sendo considerado, eles estão lá dialogando se a UFMG vai fazer parceria com uma universidade e um projeto de cooperação internacional em São Tomé e Príncipe, na África Ocidental, porque eles têm uma estação ecológica dentro do campus principal da UFMG. E assim tem aos montes, né? O caso do INPA, em Manaus, aquela região, etc. E esse caso em particular é uma área conservada que não tem um diploma oficial de definição da conservação, mas tem uma decisão interna da universidade que afirma que é uma área conservada. Seria um exemplo excelente para um OMEC, né? E aí eu comecei a aprofundar, mas que tipo de oficialidade tem a atividade, né? Então, não seria só para dizer a natureza é linda, é bela, e a gente está na natureza e sai bem, mas existe uma área protegida e conservada, existe algum grau de formalidade, existe algum grau de formalidade na atividade, ou é mais uma turma que usa banho de floresta como um nome bonito para chamar todo mundo, né? Existe uma metodologia, existe uma programação. Isso tem muito a ver com o interesse de entrar nas políticas públicas, né? Como é que vai se regulamentar? Por exemplo, o IB fez umas experiências, o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, no Parque Nacional de Brasília, que a gente havia começado a experimentar em 2016, quando eu estava lá. Mas não virou uma política formal ainda da instituição. O Instituto Einstein agora vai fazer capacitação em uma dúzia de unidades de conservação, mas vai ter uma regulamentação, não no sentido restritivo, mas no sentido assim, na hora que você vai fazer uma atividade lá dentro, como é que você entende essa atividade? O que pode ser chamado de banho de floresta, de banho de natureza, de imersão na natureza, etc. Assim como você tem, por exemplo, para fazer um canyoning, um rafting, uma atividade dessa que, mesmo uma trilha, né? Quer dizer, a pessoa vai fazer trilha, ela tem uma capacitação prévia para ser credenciada a fazer uma trilha guiada interpretativa dentro de um parque nacional ou não? Não é dizer assim, você não pode trazer a interpretação de que isso foi criado por OVNI, por deuses, por sei lá o quê. Claro que pode, mas você tem que ter condição mínima de saber, de ser um profissional de guiagem, de saber a natureza onde você está, de respeitar as regras do parque, etc. Né? Uma das coisas que a gente notou em Brasília, por exemplo, foi a restrição da chefe do parque, nessa experiência patrocinada aí pelo WWF, com o IB e a Fiocruz, de abrir um espaço para atividade de meditação. Ela queria que fizesse nas trilhas onde está todo mundo passando, etc. Então, se você vai fazer uma atividade de bicicleta quando está as crianças com um carrinho de bebê, não funciona. Se você vai fazer uma atividade de meditação onde está todo mundo fazendo corrida e tal, não funciona. Então, essa lógica da regulamentação, etc., eu acho que seria um passo novo que a gente estaria dando. A Fiocruz e o IB fizeram,
um evento com Fiocruz e ICMBio, fizeram um evento lá em Brasília, em paralelo ao SAPIS, mas eles acabaram não se encaixando no SAPIS e fizeram um evento paralelo. Então, eles têm coisas concretas, mas eu descobri muito mais, como eu mencionei. Então, esse é um pouco o enfoque, aí trazer algumas figuras de referência, né, da área de conservação e da área de saúde, mas também das práticas integrativas. Eu conversei também, viu, Magela, com o cara que foi o fundador do CABCIM, que é o Comitê Acadêmico Brasileiro de Práticas Integrativas, e também tem um Comitê Saúde e Natureza, mas eu conversei com o cara que está fazendo umas experiências com o governo de Goiás, né? Então, trazer para dentro do CABCIM algumas discussões pode ser um caminho interessante. Trazer para dentro do ICMBio como exemplo pode ser interessante, em termos de ter padrões, sem restrições, sem regra, mas promover as atividades e, ao mesmo tempo, ter alguns parâmetros para isso. Então, trazer os referenciais, trazer as pessoas que ajudaram a trazer o tempo para o Brasil, mas depois focar em algumas experiências práticas. E aí pensar na saúde, na natureza conservada e nas práticas integrativas. Não sei o que você achou das minhas pré-propostas, você conseguiu olhar, mas elas têm comentários complementares, ou então outros comentários aí do Guilherme. Guilherme, fica à vontade. Não, eu acho ótimo. É um assunto. Realmente, isso que você falou, né, Cláudio? Tem muita coisa sobre zoonoses. Isso. Tem um colega aqui que está pesquisando isso, inclusive. Tem um grupo forte aqui de brasileiros morando aqui que está trabalhando com isso, com dados, inclusive, da Amazônia. Mas essa outra temática, né, esse outro viés, é super interessante. Eu tenho muita curiosidade, sim, tenho interesse. Certamente eu vou assistir, mas falar que eu não sei nada sobre o assunto, mas é bem interessante. Legal, vai ser bacana a iniciativa. Eu acho que essas iniciativas nossas têm trazido um impacto muito interessante, né? Nós tivemos um índice de participação ao vivo relativamente alto, lembrando que foi uma semana de feriado, né? E os vídeos continuam sendo assistidos posteriormente, né? Então, acho que é realmente uma iniciativa muito bacana. E acho que é dentro disso, né, da nossa aproveitar a nossa capacidade de impactar positivamente essas questões junto à sociedade, né? Então, estou super a favor. Acho que agora a gente precisa só achar uma data, né, para a gente trabalhar. E aí, Cláudio, eu queria sugerir que nós usássemos o mesmo padrão que nós fizemos para o simpósio de áreas protegidas conservadas urbanas. Talvez eu te mandaria o original, aquele documento em PDF, e você usaria a mesma estrutura e já colocaria ali seus pontos e tal, e a partir disso eu trabalho aqui na organização de fato, né? Se a gente usar a mesma postura que a gente usou no outro, acho que funciona bem. Pode ser assim? E aí, quando você acha, porque nós estamos no início de agosto, quer dizer, quase meio de agosto, né? Seria legal a gente ter um tempo para divulgar a ação, né? Aí depende da agenda também, né? Enfim. Porque eu acho que primeiro a gente tem que estabelecer os dias e depois partir para os convidados. Não tem muito jeito, né? Porque Ô, Magela, eu fiz lá uma proposta de datas, né? de setembro, Então, deixa eu ver aqui, estou abrindo aqui. Eu propus ou 15 e 17, ou 22 e 24 de setembro.
Aí não sei se você está querendo fazer similar. Na outra vez a gente fez, acho que 2 dias seguidos, né? Não me lembro exatamente. Foram 3 dias. 3 dias. Foram 3 dias seguidos, 2 palestras por dia. É, Foram 6 palestras no de áreas conservadas urbanas. Eu acho o dia 22 a 24, Cláudio, vai estar acontecendo o Congresso Nacional de Meio Ambiente. Eu vou estar lá. Então, para mim, ficaria mais difícil. tá bom. Aí, ou a gente teria uma semana antes, né? Ou a semana seguinte, que poderia ser a última semana de setembro, né? Que aí, dia 30 é quarta-feira. Aí, se forem 3 dias, poderia ser segunda, terça e quarta, 28, 29 e 30. O que que você acha? Ou mesmo faríamos em outubro. Não, não, mas tá bom. Pode ser em setembro, porque as eleições vão estar muito próximas já, né? E aí eu acho que é melhor fazer antes. Não Nós sei. vamos estar na reta final da campanha, né? Dia 28, 29 e 30 é aquela semana de campanha do segundo turno. É. Eu tentei fugir um pouco disso, né? Enfim, você acha que 15, 16, 17 fica ruim? O meu receio é ter um mês só de divulgação, né? Tá. Mas se você achar 15, 16 e 17, nós ainda estamos na campanha do primeiro turno, né? É. Essas 3 semanas aí estaria, só se deixasse para outubro, daí fica entre o primeiro e o segundo turno, né? Mas você não acha que é legal, dentro dessa perspectiva nossa, ter esse evento em meio à campanha? Eu Que acho, seria uma por isso forma que de eu trazer o mudei de debate ideia, também? eu acatei você e por isso que eu propus setembro, né? Então, mas aí a gente pegaria essa semana do segundo turno, você não acha que seria legal, não? 28, 29, 30? Ah, você diz no meio da campanha, mas não no primeiro turno. Pode ser Não, também. tanto faz, tanto faz. Eu acho que no segundo turno a gente pode trazer esse debate mais direcionado, né? Então, 6, 7, 8, é isso? Não, 26, Não, 20, mas aí seria os antes três do últimos. primeiro. Você falou no meio. Aí eu estou para frente já. Porque 20. Ah, desculpa, eu me confundi, desculpa. 28, 29 e 30 ainda é primeiro turno, desculpa. É antes do É, primeiro turno. Primeiro turno é dia 4, né? isso, desculpa, eu me enganei aqui. Então pode ser É, 6, 7, 8 ou 13, 14, 15. Para mim pode ser os dois. Não, 15 já é feriado, né? 6, 7, 8, será? Ou pode ser 20, 6, 7, 21, 8. 22, porque a outra eleição é segundo turno. Segundo turno tem aqui, 25 de outubro. Pois é isso aí. É isso aí, 25. Eu achei que não estava na minha agenda, mas está aqui. 25 de outubro. Eu também Então, coloquei. 13, 14, 15 ou 20, 21, 22? 13, 14, 15, fica mais no meio, menos quente. O que vocês acham? É, por mim, tudo bem. Essa é aquela semana famosa que alguns estados têm Ah, de semana do não, saco cheio, né? tá certo, de aqui. Então vai lá, 6, 7, 8, pode ser? Ou 20, 21, 22? 6, 7, 8, a gente vai estar meio na ressaca do dia 4. Dia 20, 21, 22, a gente vai estar na véspera do 25. Eu toparia aqui 20, 21, 22. Eu acho que teríamos mais tempo de divulgar, de ter ação, de ter mais gente. E mais Combinado. tempo também para as pessoas se organizarem nas agendas, né? Os convites que você vai fazer. Porque quanto mais próximos, as agendas estão mais apertadas, com certeza. Pode ser assim? 20, 21, Pode, 22? pode. Quais eram os horários? Já botamos na minha agenda aqui.
19 a 21 horas. Ok. Eu vou adequar isso. Oi? Eu vou adequar a proposta, é isso? Você vai mandar aquele formato. Se você tiver mais Vou algum te mandar. comentário de conteúdo, a gente faz uma versão preliminar, compartilha lá no grupinho. Claro, claro. Então, ficamos para o dia 20, 21 e 22, não é isso? É, Vou deixar na agenda aqui já também. é isso que eu estou fazendo aqui. Ô, Guilherme, você está onde? Não entendi. Eu tô em Oxford, Ah, 10h15 da noite aqui. pois é. Ô, Cláudio, encontrei. Depois você Ah, falou, eu estou no exterior. A Jéssica Campese, algumas semanas antes de você encontrá-la. olha, tive com ela na Suíça, né? Pois é, aí passou uns dias assim, eu não lembro o que foi que a gente falou. Você falou, eu estou no exterior, passou batido. Aí depois eu falei, Ih. Quando eu encontrei com ela, eu falei, pô, conheço o Cláudio e tal, não sei o que lá. É, nós E fizemos um aí ela seminário falou, eu vou sobre estar com ele governança daqui a de algumas semanas. sistemas. Aí você falou, eu estou no exterior. E aí eu liguei, Lé Concré, esqueci de. Você está fazendo uma especialização, pós-doc, alguma Eu estou coisa? em pós-doc aqui, Ah, que legal. passar um ano, tem 6 meses, vou até o final do ano aí, dezembro, janeiro eu estou de volta. Legal. Hoje eu Ô, Cláudio, decidimos, acabei de só para decidir hoje que eu vou entrar como candidato aí a conselheiro de uma APA aqui na região. Pô. Mas é uma boa. Cláudio, do que eu já vi, tem conselho de APA que parece chá em inglês, assim. É um monte de gente concordando com tudo. Depende muito da APA, tem de tudo. Vamos tentar brigar um pouco. Diga, Magela. Não, primeiro eu ia te falar essa coisa dos institutos, né? Não sei se eu já te falei, o Campus Barbacena, onde eu trabalho, é uma fazenda urbana de quase 500 hectares, e metade disso é floresta ainda também protegida, né? Um caso desses aí que você citou, né? Bom, mas eu vou então Interessante. te mandar o PDF aí para a gente finalizar. Só para eu colocar lá no grupo que a gente vai realizar, você já tem ideia do nome? É saúde e natureza, alguma coisa assim? Saúde e bem-estar natural? Você chegou a pensar? Você fez umas propostas ali, mas microfone, Cláudio. Desculpa. Eu estou preferindo ser mais específico. Então, áreas protegidas e conservadas e promoção da saúde e bem-estar, ou o contrário. Promoção da saúde e bem-estar nas áreas protegidas e conservadas, algo assim. Mas saúde e natureza acho que ficou muito genérico. Acho que tem que ser bem específico de áreas protegidas e conservadas, até porque traz para a nossa aliança aí. Tá ótimo, perfeito. É só para a gente colocar esse nome, a gente pode definir no processo. Eu acho que promoção da saúde e bem-estar é o termo adequado, é a expressão adequada para o outro lado. Porque é promoção e é saúde e é bem-estar. Agora, e áreas protegidas e conservadas. Um na frente, uma parte na frente ou atrás não muda, mas para mim seria isso aí. Beleza, beleza. Então, aprovado o evento, a data, agora vamos trabalhar na divulgação, nas ações e tal. O outro ponto de pauta que nós colocamos é a produção dos artigos, né?
que o Cláudio está liderando. A ideia é produzirmos artigos rumo aí ao Congresso de Parques no ano que vem, 2027. Já publicamos o primeiro. Eu acho que estamos conseguindo finalizar o segundo, né? Depois de alguma troca de mensagens trocada aqui. Eu acho que agora vamos finalizar o segundo e talvez já partir para o terceiro, né, Cláudio? Não é isso? Minha intenção era assim que a gente fechar, dar uma cobrada lá. Eu estou comprometido com mais dois, enfim, um terceiro também que eu estou trabalhando agora. Tem o Luciano, que se comprometeu, a Cristina, e o próprio Guilherme a liderar aí. Estou vendo aqui, só entre os líderes, o Magela já teria esse tema aí feito, está quase pronto. Mas aí tem mais eu, Luciano, Karen, Cristina e Guilherme com propostas em liderança. Qual era a minha proposta mesmo, Cláudio, que eu já até esqueci? O PNAP. Pois é. Eu não vou dar conta, não sei se eu dou conta esse ano, não. Não, tudo bem. Enfim, acho que a ideia é até meados do ano que vem, né? Mas se você achar que não vai dar conta de puxar, a gente tira de vez, mas pode ser até meados do ano que vem. Não, vê se tem alguém para puxar. Eu fiz a proposta e acabei não tirando meu nome ali da liderança, mas eu não sei se eu dou conta de liderar, não sei nem se eu tenho conhecimento para tanto assim. Eu queria até, quando eu falei do PNAP, eu acho que, não empurrando para você, sem dúvida nenhuma, mas era interessante entender o que aconteceu ali naquele contexto, né, de 2006, porque é uma coisa que vem junto com a outra. É o SNUC em 2000, o decreto em 2002, sai o PNAP e o 6040 logo ali na sequência, tudo foi uma década ali de muita coisa acontecendo, né? Guilherme, isso aí eu acompanhei bem de perto e já conversei Pois é. bastante com a Yara e já escrevi sobre isso, mas não no nível de ter um artigo próprio. O que provocou o PNAP foi o POUPA, o Programa de Trabalho de Áreas Protegidas da Convenção. E o Braulio, inclusive, me corrigiu já em alguns alguns textos que eu escrevi, que eu falo muito do Congresso Mundial de Durban, né? E que é correto. E o Congresso Mundial de Durban é uma marca, para mim, mais forte do ponto de vista do que o Tito chama das comunidades epistêmicas, né? Mas ele faz, inclusive, uma proposta para o POUPA, que foi definido no ano seguinte na COP de Biodiversidade de Kuala Lumpur, eu acho, em 2004. E o POUPA, o Programa de Trabalho de Áreas Protegidas, ele traz esses elementos de renovação do paradigma, né? De participação, de envolvimento, de outros modelos e também de abrir um pouco mais para outros tipos, como no caso do PNAP, traz as terras indígenas e os territórios quilombolas. Tem uma posição diferente da maioria que tem uma leitura superficial, que APPs e IRLs, elas não foram consideradas no PNAP, e tem um artigo jurídico que eu uso também para embasar isso aí. Mas isso é polêmico porque muita gente acha que sim, porque eles são citados no plano, né? E no decreto. O interessante agora, Guilherme, é que para a próxima COP vai ser revisto o POUPA, né? O Programa de Trabalho de Áreas Protegidas. Então, se for fazer essa relação, tem esse momento interessante aí. O Substa que aconteceu agora esses últimos dias tratou disso, né?
Eu sei porque eu estou fazendo um trabalho sobre a abrangência ideal da Meta 3 no Brasil, né? E aí o pessoal falou, olha, estamos aqui discutindo o relatório sétimo do Brasil, mas também a questão da posição brasileira para revisão do povo. Algumas pessoas que eu encontrei lá junto com a Jess Camprese, acham que vai ser uma revisão muito superficial, né? Eu acho que seria interessante ser uma revisão um pouco mais profunda para refletir um pouco esse novo momento de paradigma de áreas protegidas, né? Então, do que eu sei do PNAP, é isso aí, né? E tem gente como o Enio Barreto, que você podia se associar, a própria Yara, que falam em um novo PNAP mais atual, uma renovação do PNAP mais atual. Câmbio. Mas, enfim, a questão é assim. muito Pois mais é. forte. Quando eu propus, eu não propus assim, primeiro que eu não sou especialista na coisa. Eu olhei um pouco aqui, um pouco ali, e eu propus para vir um grupo junto. E, pô, você está me trazendo uma informação que eu não sabia. É botar isso no papel para as pessoas aprenderem. Então, eu estou aprendendo, acabei de aprender, e as pessoas aprenderem. Eu acho que isso, que às vezes tem coisas que precisa contar a história, né? Às vezes a gente quer analisar o tempo todo e quer fazer uma crítica. Não, em qual contexto, né? Você trouxe um contexto do exterior maravilhoso. Dentro do Brasil, porra, se a gente contextualizar governo Lula 1, Lula com o Congresso na mão, estava passando tudo. Se fizer uma correlação, é uma década de expansão das unidades de conservação enorme, grandes unidades ali no sul da Amazônia, né? Então, assim, quando eu falei do PNAP, eu queria aprender, mas vamos juntar. É o que eu falei, eu não consigo ser o cabeça, puxar. De repente, a gente reúne um grupinho, monta uma estrutura, cada um faz um pouquinho e sai a coisa. Vou botar para carregar. Mas eu acho que é isso que a gente tem feito, Guilherme, né? A questão, quando o Cláudio fala em puxar, eu acho que é alguém que escreva o esqueleto inicial, né? E a gente trabalha em cima, né? As pessoas que se colocaram à disposição para contribuir, para ajudar. Acho que é isso que a gente tem feito, basicamente, e depois quem liderou o processo finaliza, né? Dá a última cara lá no artigo. Não, o que eu estou ouvindo, eu só vou botar aqui na tomada. Mas eu acho que eu vou fazer eu posso fazer uma estrutura, mas assim, eu não sei o quanto eu posso alimentar essa estrutura, porque o conhecimento que eu tenho, não sei, é muito superficial. É isso que o Cláudio falou, sabe? É o que eu li aqui e ali. Tenho minha interpretação também, mas é interessante isso do novo PNAP, né? Interessante. Pô, Cláudio, eu acho que essa pauta é um pouco mais de informe e cobrança da galera, né? Eu acho que eu coloco lá no grupo, então, que nós já estamos finalizando o segundo artigo, né? Agradeço as contribuições e chamo a atenção do pessoal que ficou de liderar os próximos artigos para a gente já partir para a produção de um terceiro, né? Que é o nosso encaminhamento. Isso aí. Daí eu faço a cobrança para aquele grupo de interessados, ver quem mantém ou não, ou repassa, e se tiver novas propostas. E aí eu estou também super em dívida, porque os que eu propus a liderar não avancei nesses últimos poucos meses aí. Beleza. Então é isso, né? A gente coloca lá e vê as pessoas se manifestarem. Aproveitando esse tema dos artigos, né? A gente
também ficou agarrado com aquela proposta que o Múcio estava liderando de fazer os artigos do Diálogos lá, né? Eu tenho cobrado sistematicamente ele, parece que um primeiro vai sair aí, que é o tema da primeira palestra do Mauro. E aí tem um grupo de pessoas que aceitaram trabalhar na proposta, né? Mas esse rascunho estando pronto, a gente encaminha para os palestrantes, debatedores, né? Para ver se querem contribuir também com alguma coisa, né? Para a gente finalizar e vamos ver se a gente consegue. A expectativa era produzir 10 artigos, acho pouco provável pelo ritmo que está andando, mas sei lá. Nós já até conseguimos uma revista para publicar os artigos, né? Que é uma revista da Geografia, lá da própria Universidade Federal de São João del Rei, né? Do Múcio, lá da pós-graduação em Geografia. Mas aí agarrou essa produção, mas vamos tentar encaminhar isso também como uma ação da aliança também, né? Beleza? Bom, a gente entra agora então nos assuntos gerais, e aí eu trago de novo essa proposta de ação e de apoio, né? Dentro dessa perspectiva de dar visibilidade à aliança também, e um pouco da perspectiva latino-americana. Nós acertamos com o Luciano a realização de um curso latino-americano sobre governança, ministrado em espanhol, né? Esse curso vamos ministrar ele, vai ser gratuito, né, para as pessoas e estamos trabalhando aí na divulgação. E aí eu queria consultar vocês também. Vocês acham que a Aliança pode apoiar essa ação também? Acho que valeria a pena. De novo, eu sou a favor, mas eu acho que é o tipo de coisa também que pode botar ali No grupo. no grupo do WhatsApp. Eu concordo, né? Mas eu acho que a perspectiva que eu acho que a gente tem que começar a usar mais é tanto a gente trazer a aliança para os nossos eventos, as nossas ações, né? Quanto a aliança também incorporar as ações que nós realizamos, né? Acho que isso porque afinal de contas a aliança não é uma entidade. Quer dizer, ela é uma entidade, mas ela não tem o CNPJ, ela não é uma ela é um conjunto de atores aqui reunidos, né? Para compor a aliança. Então, acho que é um pouco inerente assim, que as ações que essas entidades façam sejam, né, apoiadas, é claro que com o apoio geral do grupo, né? Então, vou criar esse enquete também, vou colocar lá se o pessoal apoia. Nós também vamos dar um curso de turismo de natureza, né? Muitos da Aliança até eu convidei para ajudar, para participar. Se vocês concordarem, eu também já aproveito e faço essa enquete para ver se o pessoal apoia essa ação também, que é um curso que ano passado foi um grande sucesso. A gente teve a primeira edição, teve quase 100 pessoas participando. Então, a nossa expectativa é esse ano ter um público bacana também, né? Magela, desculpa, só fazer uma observação com relação à questão anterior. Eu participo de uma rede de pesquisadores na geografia que essa coisa do uso do nome da rede foi muito debatida, muito polêmico e tal, e nós chegamos num acordo lá que quando pelo menos 3 membros da rede participam do evento, leva-se o nome da rede, né? Tanto para não ter individualmente uma autopromoção, uma pessoa fazer uma coisa sozinha e querer botar o nome da rede, quanto o contrário também, né? Enfim, sei lá qual seria o contrário agora, não sei um exemplo. Mas eu acho que a gente pode, nesse sentido, também quando tiver um quórum mais amplo, fazer essa proposta, sabe? O nome da rede, estampar os cartazes ou
O André, por exemplo, falou aí de formalizar uma ação de extensão. Eu acho que a gente pode pensar isso, escrever juntos um projeto, cada um adapta a sua instituição. Você formaliza na sua, eu formalizo aqui, o André formaliza ali. De alguma forma vai ter um carimbo ali institucional, uma coisa para. E define-se, a partir daí, um número mínimo para usar tanto. E aí você não precisa também ficar pedindo aprovação a cada evento novo. Lembrei o outro lado da moeda, né? Quando você tem 3, não precisa fazer uma reunião para deliberar se usa ou não, já está definido esse número. Acho bacana demais. Acho que a gente pode colocar isso aqui como uma próxima pauta para uma próxima reunião, né? A gente já divulga antes e chega num consenso aí. Acho ótima a ideia, né? Um acordo. Porque é isso mesmo, né? O que a gente espera da aliança é que a gente faça coisas conjuntas, né? Parceiras, assim, um envolvendo. Quer dizer, teríamos os eventos da aliança em si, como é o caso aí do evento que a gente está propondo para setembro, né? Para outubro, aliás, né? Ficou para outubro. E, e a gente faça mais coisas conjuntas, né? Eu acho que isso que é importante mesmo, criar essa sinergia aí, né? Então, beleza, eu vou fazer as enquetes, então, e vou deixar aqui como ponto de pauta para uma próxima reunião esse assunto também, né? Eu acho que é bem pertinente. Beleza? Pessoal, da minha parte era isso. Não sei se vocês têm alguma coisa que precisa ser discutida, trazida. Tudo certo? Certo. Ô, Cláudio, me ajuda lá a dar o pontapé lá, provoca no e-mail, eu respondendo, vamos ver se sai. Eu não Tá tenho bom. know-how para. É que eu botei meu nome para liderar vários outros lá, então. Não, eu sei, mas assim, Vamos. talvez no e-mail você me provoca e eu respondendo lá, a gente. Ou então, não sei. De qualquer forma, eu vou fazer isso no grupo de WhatsApp, Guilherme, porque como relato da reunião, né? Mas Mas o aí e-mail tem outras eu vou pessoas, dar né? continuidade mais específica, né, da aprofundar aí as cobranças e as atualizações. Ô, Cláudio, se você tiver o nome das pessoas, eventualmente você, né, pessoas que venham a minimamente startar o processo, aí eu tento ir junto, assim, eu entro em contato e tal. Mas realmente eu não. Porque aí eu teria que parar tudo para estudar tal. Não consigo parar nesse momento. Esse ano também, até o Claro. final do ano, está bem enrolado aqui. Tá bom. Tá? Ok. Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Beleza, pessoal. Obrigado, boa noite, um grande Obrigado, abraço Abraço. aí. Maria. Boa Tchau, sorte tchau. aí, Guilherme.